Olá pessoal, tudo bem? Bom, professor Tupinambá com vocês de novo aqui para que nós possamos dar continuidade ao pré-ENEM da tarde. E hoje nós vamos utilizar o nosso livro, tá? O nosso livro volume 2, tá? Como vocês podem observar, Biologia 1, e a gente dando continuidade aqui àquela aula 6, que seria Tecidos Conjuntivos 1. Então nós vimos na aula passada, na que foi gravada no quadro, tá? Tecidos conjuntivos, propriamente dito. E hoje a gente vai ver aqui, eu vou deixar tecido hematopoético para depois, ok? Porque ele é um pouquinho grande, mais melindroso um pouco, então eu vou trabalhar adiposo, cartilaginoso e ósseo hoje nessa aula. Então, configurando a aula 7, parte da aula 6 e parte da aula 7. Aí na próxima videoaula eu trabalho só com a parte de tecido hematopoético, que é o sangue, ok? Bom, continuando aqui a nossa histologia, nós temos aqui, nesse slide, tecido adiposo. O tecido adiposo ele é conhecido como gordura, né? Então, nós temos aí tecido adiposo pelo corpo todo. Por mais que a pessoa seja muito magra, mas ela ainda vai ter tecido adiposo sim, ok? Bom, esse tecido adiposo, ele vai ter várias características, como também terá funções. Então, aqui nós vemos uma célula característica do tecido adiposo. E essa característica aqui, nós podemos observar essa parte em amarelo aqui, a grande quantidade de gordura que ela possui. É tão grande que ela vai empurrar para a periferia da célula tanto o citoplasma quanto o núcleo celular. E vocês estão vendo aqui uma denominação dita célula unilocular e aqui mais embaixo célula multilocular. Essa denominação aqui nós vamos tratar dela mais adiante, mais à frente, tá? O porquê dessa classificação. Mas de antemão nós temos na unilocular uma só grande gota de gordura. Na multilocular, várias gotículas de gordura, ok? Bom, agora aqui nós temos o seguinte, nós vamos passar por esse slide, ele vai dar algumas características. Quando falamos em tecido adiposo, tá? O nome das células que compõem esse tecido são chamadas adipócitos. São células que funcionam como depósitos de triagliceróis, ou seja, nós temos aqui um outro tipo de lipídio, um outro tipo de gordura aqui. E nesse esquemazinho nós podemos observar células adiposas unilocular. Então, observamos uma só grande gota de gordura, como podemos ver aqui, tá? Em toda a extensão, essa parte amarela. E essa parte aqui em azulzinha é o núcleo da célula. E perto do núcleo, digamos assim, está o citoplasma. Então, eles ficam bem comprimidos à periferia celular devido a essa grande quantidade de gordura. E aqui ele mostra um tecido adiposo multilocular. Esse tecido adiposo multilocular, ele é onde, como eu disse a vocês no slide anterior, tem aí a quantidade de gordura, gotículas de gordura a mais por célula. Então, localiza-se sobre a pele, tá? Constituindo a hipoderme ou tela subcutânea. Uma das suas principais funções é isolante térmico, mas também tem a função de reserva nutritiva. Então, daqui a pouco eu discorro um pouco sobre essa questão aí de isolante térmico aí de reserva. O que nós temos aqui? Olha aqui, nós temos aqui uma pessoa, né, realmente obesa, tá? E aqui outra figurinha aqui de uma pessoa obesa, então a pessoa que não pratica exercícios, a pessoa que se alimenta mal, tem muita ingesta de carboidratos, por exemplo, não procura cuidar da saúde, tende realmente a ficar obesa. Aqui ele está medindo aqui a questão da gordura. Isso não é bom porque pode vir a desenvolver doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Então, o importante é se cuidar da saúde, fazer exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação saudável, né? Beber muita água aí e evitar consumos de bebidas alcoólicas, evitar o uso do tabagismo. Então, são pequenas medidas aí que você pode contribuir para ter uma vida saudável, né? Bom, continuando aqui, mais uma vez aqui, essa figura aqui em detalhe, você tem aqui uma lâmina feita, né, com tecido adiposo, destacando aqui as células adiposas. Então, mais uma vez, essa parte aqui é bem característica de ser a gordura, ok? E nós podemos observar essa parte aqui, a gordura, essa região com essa região aqui sendo o citoplasma celular
e aqui você tendo o núcleo celular. Então, bem aqui, em detalhes, nós podemos observar bem essa questão aí com relação a, como eu posso dizer a vocês, a anatomia dessa célula, né? A estrutura dela para a gente poder entender melhor aí. Bom, os animais como aqui os ursos polares, ele tem tanto uma camada de pelo mais grossa, como também uma camada de gordura mais espessa no seu corpo. Então, por viver em regiões muito frias, né, também aqui temos baleias que também pode estar indo para a parte mais fria dos oceanos, eles necessitam ter uma camada de gordura bem mais espessa. Por quê? Porque a gordura ela funciona como isolante térmico. Ela vai evitar que o corpo perca calor para o meio externo. É tanto que pessoas magras, por exemplo, em dias quentes, não sentem tanto calor quanto pessoas gordas. Por quê? Porque as pessoas que têm mais teor de gordura guardam mais calor dentro de si, então a gordura impede que esse calor saia. No entanto, quando os dias estão mais frios, as pessoas que têm mais gordura não sentem tanto frio, digamos assim, quanto as pessoas magras. Por quê? Porque a gordura vai evitar que o calor se dissipe com mais facilidade do corpo deles. Então, eles têm aí uma condição em que o calor aí ajuda a aquecer mais aí o corpo. Lembrando que quando a temperatura interna do corpo esquenta muito, que passa, no caso de nós seres humanos, 36,5 graus, é interessante, tá, que entre em ação o mecanismo da sudorese para poder eliminar o excesso de calor, né? As glândulas sudoríparas têm um importante papel aí nesse assunto. Pois é, então esses animais eles necessitam dessa camada de gordura para evitar o quê? Que eles percam calor para o meio e assim uma defesa natural contra o clima frio aonde eles habitam, ok? E com relação à reserva energética, a gordura se torna sim uma grande reserva energética dentro do nosso organismo, até porque essa reserva energética na ausência da ingesta de carboidratos, então o corpo vai atrás dos lipídios, ok? É, é interessante dizer também que os lipídios, a gordura, ela tem muito mais energia do que a glicose, porém é mais fácil para o organismo tirar a energia da glicose sem gastar tanto do que tirar a energia do tecido adiposo, por assim dizer, ok? Bom, então, como eu disse a vocês, eu ia discorrer um pouquinho mais na frente sobre tecido adiposo unilocular e tecido adiposo multilocular. O que nós temos aqui? O unilocular é a famosa gordura amarela, também branca. As células com apenas um grande vacúolo armazenam triglicerídeos vindo da alimentação, tá? Vindo do fígado e glicose. Tá? O consumo de ingesta muito de glicose contribui para que o indivíduo adquira mais tecido adiposo, engorde, porque o corpo consegue converter parte dessa glicose em gordura. Sintetiza a leptina, que determina a quantidade de tecido adiposo no organismo, e na ingestão de alimento. Está relacionada à questão do apetite aí. Tecido adiposo multilocular é a gordura escura ou gordura marrom. Então, células com vários vacúolos e mitocôndrias, por isto é escura. Então, é a característica da quantidade de mitocôndrias que vai escurecer. Então, geram muita energia e é principalmente encontrada em recém-nascidos e animais hibernantes. Ou seja, aqueles animais que durante uma época do ano ficam hibernando, né? Dormindo ali por conta que o clima está desfavorável naquela época, então durante uma determinada estação, ele come muito, adquirindo bastante reservas para que ele possa sobreviver aí enquanto estiver hibernando, ou seja, o seu organismo está se mantendo com as reservas que foram adquiridas ao longo de um certo tempo, tá? Esse tecido adiposo, então nós já falamos aqui, principal função, armazenamento de triglicerídeos que vai gerar energia. Os adipócitos podem estar isolados ou em grupos no tecido conjuntivo. O adulto jovem, 15% do corpo está em gordura e o idoso, 30% do corpo. Tá? Então, assim, muitas vezes com o passar do tempo, da idade, fica mais fácil para a pessoa adquirir assim, um teor de gordura a mais. Moléculas de triglicerídeos continuam sendo renovadas, tá? E, como eu falei a vocês, o unilocular também pode ser caracterizado como branco, tá? E a gordura escura como parda ou marrom.
Aqui, só recapitulando, reforçando que o unilocular é uma grande gota de gordura, coloração branca, amarela com forma de dieta, informações interessantes, forma o panículo adiposo, possui células isoladas esféricas ou em grupos poliédricas. A gordura encontrada no adulto, nós temos aqui como está disposta no homem e como está disposta na mulher. Tá aqui um exemplo de uma lâmina microscópica com tecido unilocular, uma só gota grande, ó. Aqui a gente vê onde tem CS, é um capilar sanguíneo, tá? A siglazinha. Onde tem o N é o núcleo, e aqui onde tem o AP é o adipócito, são as células gordurosas como essas aqui. O multilocular apresenta diversas gotículas de gordura no citoplasma, também conhecido como adiposo pardo, ocorre principalmente no feto e recém-nascido, principal função produzir calor. Existe uma proteína chamada termogenina na membrana interna das mitocôndrias, tá? Porque a mitocôndria, logicamente, ela vai dar energia, então ela precisa aí desta característica. Após o nascimento, as células da gordura marrom não continuam se dividindo, e aí tendem a se regredir. Então, é só para enfatizar mais uma vez a unilocular, amarelinho branca, e a multilocular, que é a pardo ou marrom, a escura. Tá? E lembrando que o que vai caracterizar essa coloração mais escura é a maior quantidade de mitocôndria. Bom, com isso nós vamos para o tecido cartilaginoso. Então, nesse tecido cartilaginoso, eles vão formar as cartilagens do corpo. Professor, onde é que eu vou encontrar essas cartilagens? Na orelha, no septo nasal, tá? Na traqueia, nos discos intervertebrais, o menisco, que fica no joelho. Então, são exemplo aí de cartilagens. As cartilagens, elas têm como funções sustentar e proteger tecidos. Então, ela dá sustentação. Tá? Ela não tem o poder de sustentação que nem o tecido ósseo, mas ela dá sustentação, sim, a determinadas partes do nosso organismo. Ela reveste articulações, absorvendo choques, facilitando o deslizamento dos ossos. Então, no ponto de encontro das articulações, há um grande revestimento de cartilagem. Então, você percebe, se você tiver a oportunidade de, quando você for um açougue, por exemplo, que for comprar determinadas ossadas, você percebe que na epífise, que é a cabeça do osso, é bem branca e, de certa forma, tem um certo brilho. Então, ali é por conta da cartilagem que está ali. Nas articulações também tem um líquido chamado líquido sinovial-sinóvio, que está ocorrendo intensa lubrificação dessas cartilagens, para quando ocorrer o movimento, não gerar um atrito e, consequentemente, nem dor ao indivíduo. Essas cartilagens elas têm um grande poder de regeneração, porque o atrito ali nessas regiões é constante. Tá? Então, se esse líquido sair, então aí vai ocorrer um atrito grande, vai deixar de ocorrer lubrificação, e aí pode levar a deficiência aí, né, de determinada articulação aí no indivíduo. Bom, presença de fibras colágenas elásticas, tá? Vamos já discorrer um pouco sobre essas fibras. Condroblasto é a célula jovem do tecido cartilaginoso, tá? Condrócito se forma a partir de condroblastos. Então, essas células elas têm o poder de originar ali os condrócitos. Mas nós vimos lá na nossa aula, no quadro, que o tecido conjuntivo ele é ricamente vascularizado, né? Porém, a exceção é o tecido cartilaginoso, ele não tem vascularização. Então, as substâncias nutritivas, o oxigênio vai se dando ali por difusão, promovida pelo tecido conjuntivo subjacente ali. O grande problema é que muitas vezes quando ocorre uma infecção, aí tende a demorar mais, digamos assim, o combate e a chegada de nossas células de defesa, devido ser um tecido avascular, tá? E nós temos aí na região da orelha externa aí, o tecido chamado pericôndrio, né, que quando ele é lesado, ele tende a se regenerar, mas nunca de forma uniforme, que vai caracterizando aquela deformação nas orelhas, que é bem característico de lutadores. Bom, localização orelha, traqueia, tá certo? Nariz, discos intervertebrais, que é o que fica entre as vértebras da coluna, amortecendo impactos, e superfície de articulações. Substância intercelular é o ácido condroitino sulfúrico. Células típicas, condroblastos e condrócitos. Essas células podem ficar dentro de cavidades. Aqui nós podemos observar, e essas cavidades são denominadas de ninho de condrócitos. As fibras
elásticas e colágenas, tá? Os tipos de cartilagem, tem aí cartilagem hialina, tem aí cartilagem elástica e cartilagem fibrosa, né? Vamos já discorrer. Não possuem inervação e nem vascularização. Tem função de sustentação, elasticidade e resistência à tração. Aqui é só para demonstrar a vocês uma lâmina, né, feita de tecido cartilaginoso, tá? Aqui você tem aí tecido conjuntivo, você tem aqui os condrócitos, logicamente que é um tecido conjuntivo, né, condrócitos, tá? Você tem aqui os condroblastos, que também fazem parte, são células que fazem parte aí do tecido cartilaginoso. Bom, a cartilagem hialina é mais abundante do corpo humano, tem fibras colágenas tipo 2 e forma a maior parte do esqueleto embrionário, anéis da traqueia, brônquios e nariz. Então, ela é uma cartilagem mais encontrada de forma mais abundante aqui no corpo, como diz, e forma determinadas partes sensíveis aqui do nosso organismo. A cartilagem elástica, formada por poucas fibras colágenas e mais elásticas, está encontrada na orelha e na epiglote. Então, a epiglote é aquela tampinha que fecha a glote, né? Quando você vai engolir, a epiglote fecha a glote para não deixar que o alimento ou a água vá em direção aos pulmões, e sim passe para o esôfago. Quando você respira, então ela está aberta, né? Que é para promover a entrada de ar para os pulmões. Bom, a cartilagem fibrosa tem maior rigidez, e ela serve para absorver impactos mecânicos. Então, onde eu vou encontrar? Nos discos intervertebrais, entre as colunas. Então, quando esses discos são afetados, abaulados, tá? Esses discos eles ficam protusados, então eles podem levar a um quadro de hérnia de disco, que provoca muita dor. Daí a necessidade de procurar um especialista e fazer o tratamento adequado. São muito ricos em fibras colágenas, é por isso que são resistentes. Encontrado também entre o menisco, no menisco, que é uma cartilagem encontrada ali na região do joelho, e que muitas vezes, devido ao esforço muito grande que os jogadores de futebol fazem, há necessidade de se trocar, colocar uma prótese no local, para que eles possam voltar às suas atividades. Então, essa cartilagem fibrosa ela é muito mais resistente e voltada realmente para absorver impactos, né? Mas é aquela questão, você tem que tomar bastante cuidado com certos movimentos, certos exercícios, porque se forem feitos da forma errada, então você aí poderá estar gerando, adquirindo problemas futuros aí. Bom, nós vamos adentrar agora no tecido ósseo. Então, o tecido ósseo ele tem uma matriz extracelular consistente, que é impregnada de fosfato de cálcio. O tecido ósseo ele tem grande quantidade de fibras colágenas e elásticas. Tá? Não confundir tecido ósseo com osso, porque o osso é um órgão, tá? E é formado por vários tipos de tecido, dentre eles principalmente o tecido ósseo, mas terá cartilagem, terá tecido sanguíneo. A gente sabe que um órgão é formado por mais de um tipo de tecidos. As células no interior de lacunas, como canalículos nutridores, a gente vai ver depois, vasos sanguíneos e nervos no interior de canalículos. Então, muita gente pensa que o osso poderia ser considerado um órgão morto, e não é. Então, ele quebra um osso, a dor é imensa. Então, tem sensibilidade ali. O osso ele precisa ser nutrido, por isso que percorre vasos sanguíneos ali. E dentro do osso há intensa produção de células, tá? Como também de medula óssea amarela, quer dizer que é onde essa medula óssea amarela produz lipídios, gorduras, eu vou mostrar isso depois. Então, as principais funções do tecido ósseo é constituir o esqueleto, suporte para as partes moles do corpo, proteção a órgãos vitais, então se você observar aqui o crânio protege o encéfalo, tá? A caixa torácica, junto que é formada pelas costelas, o osso externo e a coluna vertebral, protege aqui órgãos como o coração. Então, essa caixa torácica funciona como esqueleto axial ou de proteção. O esqueleto apendicular ele é formado pelos membros superiores e inferiores. A coluna ela aloja e protege a medula óssea, a medula espinhal, por exemplo, tá? Então, aqui você tem um osso longo, o fêmur. Então, na cabeça do osso, que eu chamo de epífise, é onde está a medula óssea vermelha. A diáfase, que é o corpo do osso, é onde está a medula óssea amarela. Apoia os músculos e amplia as forças geradas por eles, tá? Armazena cálcio, um grande armazenamento de cálcio do organismo e de fosfato e outros sais. Então, aí, quando o corpo necessita de cálcio, por exemplo, ele recorre aos ossos. Aí vai entrar em ação dois hormônios aí,
que atua tanto na reabsorção quanto na retirada de cálcio do sangue. Tá? Isso daí a gente vai discorrer bem quando estivermos falando de hormônios. E aí a gente pode destacar dentre eles um deles, a calcitonina, tá? Como exemplo aí. E o paratormônio aí. Mas, vamos aqui. Essa matriz óssea, que constitui os ossos, tem parte inorgânica, tá? E tem parte orgânica. Então, a parte orgânica do osso, 90% é colágeno. Vai ter sódio, vai ter cálcio, tá certo? Na parte inorgânica nós podemos acrescentar aqui, por exemplo, o cálcio. E a parte orgânica é substância fundamental amorfa, glicoproteínas e proteoglicanos. Aqui é só mostrando em detalhes a osteoblastos, osteócito e osteoclasto, que são células ósseas. Já nós vamos ver aqui nesse outro slide, por exemplo, esses tipos de célula. Então, nós temos aqui osteoclastos. Vamos lá. Bom, quando eu falo de tipos celulares, então você tem um osteoblasto, que é uma célula jovem, e que vai se originar em osteócito, que é a célula mais adulta, a célula óssea por excelência. É interessante frisar que o tecido ósseo ele tem uma grande plasticidade, tá? Que é a capacidade de estar aí se adequando. Então, principalmente ocorre quando a pessoa tende a ser mais novo no caso da coluna. Então, pessoas que têm problema de coluna, aonde ocorre o desvio, a escoliose, então, utilizando aqueles aparelhos, quando se ainda é novo, quando ainda está em formação e em crescimento, então, a plasticidade do tecido ósseo vem o que? A remover células ósseas. Então, entra em papel os osteoclastos, tá? Tirando essa matriz aí, e depois vem os osteoblastos cimentando, formando aí, botando os osteócitos. Também esse princípio é observado quando se tem aí a questão do aparelho de dentes que os dentistas colocam. Então, eles à medida que o aparelho vai puxando, osteoclastos eles vão tirando a parte da matriz e osteoblastos vêm sintetizando a matriz, que é para colocar o dente na posição correta, tá? Quando ele falar osteoblasto, lembrem-se que sempre vai formar outra célula, osteócito. Então, osteoclastos são células gigantes, ela é polinucleada, veja que tem vários núcleos, é formada pela junção de outras células, de leucócitos, por exemplo, macrófagos, que é para atuar justamente nessa renovação, reabsorção da matriz óssea. E no slide anterior, quando você vê aqui osteoplastos, eles são cavidades, não são células. Tá? Tem muito cuidado com isso. Bom, o osteoblasto produz a substância orgânica da matriz óssea. Uma vez aprisionada pela matriz, transformam-se em osteócitos e são capazes de concentrar fosfato de cálcio, participando da mineralização da matriz. Os osteócitos encontram-se dentro de lacunas no interior da matriz óssea e são nutridos por meio dos canalículos existentes na matriz. Tá? Osteoclastos são células gigantes, móveis e multinucleadas e reabsorvem tecido ósseo participando da modelação dos ossos. Bom, num osso você observa o osso compacto e o osso esponjoso. Tá? O osso esponjoso ele tem muitas cavidades intercomunicantes. Tá? Ele é bem observado nas extremidades de ossos longos, que é a epífise, ok? Com uma camada superficial compacta. Então, o tecido ósseo esponjoso apresenta espaços medulares mais amplos, sendo formado por várias trabéculas. E localiza-se na cabeça dos ossos longos, também encontrado em parte central de ossos curtos, e é onde se localiza a medula óssea vermelha. Já o osso compacto, tá essa parte mais forte aqui, mais concentrada, então tem aqui 100 cavidades visíveis. Parte cilíndrica dos ossos é o corpo do osso denominado de diáfase, com uma pequena profundidade de osso esponjoso na parte profunda. Praticamente não apresenta espaços medulares. Possui, no entanto, canalículos, tá? Que por exemplo, canais de Volkmann, canais de Havertz, nos quais vão percorrer vasos e também vão ser inervados aí. Esses vasos eles vão levar o sangue contendo nutrientes para o osso. Então, aqui nós temos sistema de Havertz. Então, aqui é os canais de Havertz, tá? Os canais de Havertz aqui. E esses aqui que estão ligando aqui os canais de Havertz são os canais de Volkmann. Então, é um sistema cilíndrico, tá? Paralelo à diáfase, formado por 4 a 20 lamelas concêntricas,
cujo canal é o canal de Haveres, por onde passam vasos e nervos. Vasos, nutrição, e nervos, a questão da sensibilidade. Como eu disse, a comunicação é entre os canais de Volkmann aí. A formação do tecido ósseo ela é de dois tipos. A intramembranosa, então você tem formação de tecido ósseo em membrana de tecido conjuntivo, que serve de molde para o osso. Tá? Os ossos achatados do crânio e da mandíbula são exemplos dessa formação. E ossos longos e curtos é uma substituição gradativa do tecido cartilaginoso. Então, isso é considerado aí um tipo de formação óssea endocondral, ou ossificação endocondral. E para a gente encerrar aqui, nós temos aqui um osso, tá? Ele não é o tecido, ele é um órgão formado por vários tecidos, aqui principalmente pelo tecido ósseo. O osso, ele é um órgão vivo, porque ele vai ter vasos sanguíneos, ele vai ser inervado, então, como eu disse a vocês. Aqui é a epífise ou cabeça do osso, onde fica o osso esponjoso, e onde ocorre a produção de células sanguíneas, onde tem a medula óssea vermelha, que vai produzir células do sangue, as hemácias, leucócitos. E aqui é a diáfase, que é o corpo do osso. Tá? Então, essa diáfase aqui é o osso compacto, e internamente tem a medula óssea amarela. Então, diáfase, tá? Epífise, que é a cabeça, e diáfase, que é o corpo do osso. Então, a medula óssea amarela ela vai atuar aí na produção de lipídios, tá? E aqui tem uma observaçãozinha. Atenção, os ossos longos do indivíduo jovem têm dois tipos de medula. Então, foi o que eu falei para vocês. A medula vermelha situada nas epífises e a amarela situada na diáfase, tá? A medula vermelha recebe esse nome porque em ossos jovens essa região é grande produtora de elementos do sangue. No adulto, a medula óssea vermelha passa a acumular gordura e transformando-se em medula óssea amarela, mas mais nessa regiãozinha aqui. Então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui tecido adiposo, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Tá? Esses dois tecidos a gente finaliza aí a aula 7. Tá? A nossa aula 7 aí do livro 2, Biologia 1. Enquanto que para fechar a aula 6 nós só estamos faltando aí o tecido hematopoético, que é o sangue. Tudo bem? Então até lá, um grande abraço e até a próxima.